O governo federal admitiu que não deve conseguir emplacar as chamadas pautas prioritárias no Congresso antes da eleição. Vamos falar sobre isso com a Isabel Mega? Isso inclui propostas, Bel, que são bandeiras de campanha, ou que desde o começo, assim, da bandeira de campanha da campanha passada, né? E que eles não conseguiram tirar do papel. Tem uma dificuldade do governo Lula 3 de encabeçar, por exemplo, temas da segurança pública. Elisa, você vai se lembrar que no início da semana, ao comentar aquele discurso de mais de 1 hora do presidente Lula, a gente trouxe esse ponto de análise, né? Como que foi um tema que ficou de fora do discurso do presidente Lula na largada da sua nova tentativa de ser presidente da República por mais 4 anos. Então, esse é um gargalo. O governo tentou trabalhar esse tema no Congresso Nacional com o envio de algumas propostas, ainda na gestão Ricardo Lewandowski. Uma delas é justamente a PEC da segurança, que chegou a passar pela Câmara dos Deputados, o texto mudou, foi para o Senado Federal e está travado por lá. Você não tem sequer um despacho. E o outro tema que tem muito apelo eleitoral, votando ou não, é o tema do fim da jornada 6x1, que ganhou muita atração do início do ano para cá. Foi abraçado, por exemplo, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Passou pela casa, foi para o Senado, está travado. Não tem nem sequer despacho. Então, a gente vinha falando agora há pouco de uma relação de reaproximação, cautelosa, de pouquinho em pouquinho entre Lula e Davi Alcolumbre, mas mesmo assim, articuladoras do Palácio do Planalto não veem muitas chances do governo conseguir avançar com esses dois temas principais, tanto a PEC da segurança quanto o fim da jornada 6x1. São temas que vão ficar muito provavelmente para depois da eleição. Vamos combinar, né, Elisa? Não dá nem tempo. Os deputados e senadores mal vão aparecer aqui em Brasília nesse semestre antes de 4 de outubro. Pois é, então me conta, apesar deles terem voltado, como é que fica esse trabalho? O que eles têm de votações, por exemplo, na semana que vem? Tem prioridade? Semana que vem vai ter um esforço concentrado, ainda vai ter reunião de líderes para decidir qual vai ser a prioridade do Congresso Nacional, mas eu te trago, por exemplo, a prioridade do Palácio do Planalto, e que inclusive pode ser tema da conversa entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pode acontecer na semana que vem. Dois temas super importantes. A questão dos minerais críticos, a gente tem um projeto que passou pela Câmara, está no Senado e que cria uma política nacional voltada para esse tema. Elisa, é um projeto importante porque também ocorre no momento em que o Brasil vai tentando criar regras, vai tentando ter segurança jurídica também, diante de uma empreitada, digamos assim, dos Estados Unidos, de olhar para esse assunto aqui no Brasil com muito interesse. Então, esse projeto é uma resposta também a isso, para que o Brasil delimite quais são suas regras, qual é a sua política nacional em relação a esse tema que tem muito potencial econômico. A gente tem um super especialista aqui na CNN, que é o nosso Gabriel Garcia, que cobre muito bem o setor mineral. A gente chama ele de mineralzinho por aqui, Elisa, de tanto que ele é especializado. Ele já tem uma apuração interessante de que Davi Alcolumbre tem interesse em aglutinar algumas propostas que tratam sobre esse assunto no Congresso Nacional. Já é um indicativo de que está olhando com mais carinho para essa pauta. E o outro tema é da taxa das blusinhas. O governo, também como parte de um cardápio eleitoral, foi querer mexer nesse tema pelo apelo popular. Tirou a taxa das blusinhas a contragosto, por exemplo, do setor têxtil. Fez isso por medida provisória. E essa MP vai perder a validade agora em setembro. Então, para manter este apelo popular que cria a suspensão da taxa das blusinhas, vai precisar dialogar também para que a medida provisória seja votada no prazo. Muito obrigada. Isabel Mega, ao vivo com a gente da Capital Federal.